Sejam bem-vindos, eu me chamo Vera, a mais uma palestra do Centro Espírita Luzes do Caminho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Espero que todos estejam bem, tá? Nesse momento em que ainda continuamos, né? Já faz tempo, já vai fazer aí 2 anos, né? 1 ano e 9 meses, talvez, que nós estamos fazendo palestras online, né? Que as nossas casas estão aí temporariamente ainda fechadas, mas logo tudo isso vai se modificar, né? E nós aprendendo sempre em todos os momentos, né? Esse é um momento de muito aprendizado, né? E que nós possamos então aproveitar. A cada momento que estamos encarnados, nós temos uma missão, nós temos um aprendizado. Então, nós com certeza esse momento está sendo de grande prova para todos nós, né? Mas assim, então, com esse pensamento de gratidão, sim, por esse momento, porque escolhemos estar aqui nesse momento. E vamos agradecer, então, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo, pelo seu exemplo, né, de paciência, de resiliência, por esse sentimento que nos transmite de grande sabedoria, né? Então, que a espiritualidade amiga nos envolva nesse momento e que as nossas reflexões, né, cheguem no coração de cada um, né, umas bênçãos do nosso Pai. Que assim seja. Assim, então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos hoje, sempre agradecendo, né, o convite da casa, da Celinha e dos amigos trabalhadores também. O nosso assunto de hoje é, segundo, claro, a doutrina espírita, nós vamos estar falando da interferência dos espíritos no mundo corporal, tá? E aí fica algumas reflexões, né? Existe, os espíritos influenciam os nossos atos e os nossos pensamentos? Qual seria, meus irmãos, a causa, né, e as consequências dessas intervenções? E essas influências, será que acontecem somente em alguns locais, no centro espírita, ou essas influências acontecem no nosso dia a dia? Tá? Bom, lá no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec nos traz uma questão bem específica desse ponto, desse assunto, tá? Mas primeiramente, antes de a gente entrar nessa questão de Kardec, é bom a gente sempre ter ideia que nós precisamos ter a crença no mundo espiritual, né? Daquele princípio inteligente, né? Que não mais a matéria, né? Quando da morte, o espírito, né, se despede da matéria, que é o nosso corpo físico, né, e o princípio inteligente, então, esse sim, né, ele encontra um mundo espiritual ou retorna à pátria espiritual. Tá? Então, precisa que os princípios básicos da doutrina espírita, né, que a gente aceite esses princípios básicos, que são, né, a pré-existência da alma, né, desse princípio inteligente, os mundos habitados, as várias casas, né, como está no Evangelho, as muitas casas do nosso Pai. Então, esses princípios são muito importantes dentro dessa questão da intervenção dos espíritos do mundo corporal. Nós precisamos estar cientes, né, dessa pré-existência. Então, assim, Kardec fala na questão 459 do Livro dos Espíritos, então ele questiona se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E os amigos respondem que essa influência é maior do que nós cremos, né? Que
frequentemente são eles, né, que nos dirigem. Então, com base nesse pensamento, né, nessa questão no Livro dos Espíritos, então essa influência, sim, existe do mundo dos espíritos no nosso mundo material, né? Essa influência, ela pode ser sutil, né, meus irmãos? Ela pode ser percebida ou, como eu digo, sutil ou percebida, né? Ou seja, oculta. Ela pode também ser boa ou má, né? Ela pode ser fugaz, momentânea, né? Ou ela pode ser uma intervenção duradoura, né? Mas, meus irmãos, não é nada sobrenatural, né? E isso seria, essa intervenção, essa interação, ela não é sobrenatural, né? Ela é uma coisa normal e comum, essa interação, né? Como seria, né, uma população de desencarnados interagindo com a população de encarnados. Então, essa interação, nós temos vários exemplos, né, no nosso Evangelho, quando o Jesus, né, em várias passagens, fala que ele, né, libertou aqueles irmãos de alguns espíritos, né, possessos, que estavam predicando alguns irmãos. Então ele fez aquela libertação. Então, quando está no Evangelho esse exemplo, é porque existe a existência e existe a influência. E nesses casos, quando Jesus está dando esse exemplo, é uma má influência, né? Onde aquele ser que está sob a influência, né, sobre a possessão daquele espírito, ele está sobre o domínio, né, a possessão, né? Então, por isso, essa influência, ela pode ser um detalhe, né? Um detalhe do dia a dia. Muitas vezes existe espíritos bons que estão tentando nos guiar, né, a conhecer pessoas ou a conseguir um bom trabalho, né? Então eles nos inspiram, né, para ir a algum local, e lá a gente vai estar com o nosso livre-arbítrio, é lógico, mas são coisas do nosso cotidiano que muitas vezes estão acontecendo e nós não estamos aí nos apercebendo, né? Nós estamos ainda agindo, que seria assim, no nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento. Mas muitas vezes quando nós pedimos aquele auxílio e os irmãos estão ali, né, nos auxiliando para que a gente encontre, né, o caminho, como se a gente estivesse procurando aquela rua, né? Chegamos no local onde a gente não conhece, então estamos ali procurando o endereço e aí conseguimos, alguém nos auxilia, né? E hoje, brincando, é lógico que hoje nós temos aí o Google Maps, né, que vai nos auxiliando a chegar nos lugares, né? Então nós temos amigos da espiritualidade, né, que são, e aí a gente pode ir lá naquela questão 512, né, que fala dos espíritos protetores, né, que são esses irmãos que estão em missão em nosso auxílio, tá? Eles com certeza nos sugerem, através de pensamento, nos sugerindo que a gente encontre aquilo, né, que nós estamos necessitando, ou o caminho que nós estamos querendo seguir. Então, sim, existe a influência, a boa e a ruim, a má, né? Mas essa questão dessas influências, elas é uma questão da afinidade, né?
qual é a afinidade, a sintonia, né, que nós temos. Aí quando fala da radiotransmissão do som, né, que isso é feito através do pensamento, através do nosso campo mental, né? Então, como a gente diz, se eu estou sintonizando numa rádio de música, eu não vou estar ouvindo notícias, né? Então, a sintonia é que nos traz, né, essa ligação com aqueles seres, com aqueles irmãos e espíritos, bom ou má, de má influência, né, conforme a nossa sintonia. Então, meus irmãos, o que é importante, né, a gente estar com como os nossos pensamentos. E aí vem aquilo que Jesus, né, nos deixou, né, que é orai e vigiai. Então, nós temos que estar sempre, constantemente, né, com os nossos pensamentos, com os nossos elevados, né, que é essa influência má de parte de alguns espíritos. Quando existe essa influência é pelos nossos pensamentos. É assim que eles se conectam conosco. E então, se nós tivermos bons pensamentos e recebermos no momento algum mau pensamento, alguma vontade diferente daquilo em que nós estamos acostumados, e a gente precisa orar e vigiar. Essa é a tendência daquilo que nós precisamos, assim, entender. Então, o Espiritismo nos mostrando que tudo começa nos nossos pensamentos, né? Então, tem aquele adágio que diz: diga com quem tu andas, que direis quem tu é. Mas, na realidade, digas o que tu pensa, que direis quem te acompanha, né? Daí lá na questão 457 do Livro dos Espíritos fala sobre isso, perguntando se podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos, né? Nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, do que esconder dessa mesma pessoa depois da sua morte. Certamente, quando julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, das questões 456 a 557 é um vasto, né, campo desse entendimento, dessa intervenção do mundo espiritual, né? É uma comunhão de mundos onde há essa afinidade, né, através do nosso pensamento, chegam essa comunicação do mundo, né, espiritual com o mundo material, que é normal. Nós muitas vezes não encontramos algumas explicações, né? Outras obras, assim como André Luiz e vastas obras, né? No livro também, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos traz ali muitas passagens dessa comunicação, de receber, né, uma mensagem do mundo espiritual guiando, né, aqueles seres muitas vezes que estão em missão, e aí recebendo instruções, né, daquela sequência daqueles trabalho muito importante, né, para o mundo, para a humanidade. E os nossos cientistas, né, muitas vezes não existe esse pensamento, mas essa comunicação existe pela intuição, né? No livro Nosso Lar e também hoje no filme, né, bem claro
que André Luiz, depois de muito tempo, já quando ele recebe a permissão, né, e vem ao mundo da material, né, e lá encontra, né, o caso onde no local, né, da casa, a esposa dele está com outro esposo, né, ocupando o lugar dele, e ele fica muito afetado com isso, mas supera nesse momento, né, com a ajuda da espiritualidade amiga, e ele ajuda, né, a interferência dele com a água, né, porque a pessoa do esposo dela não estava bem, então ele faz a fluidificação da água, auxiliando então, né. E aí nós temos também um exemplo dessa intervenção no mundo espiritual, né? Eu trouxe também para a gente falar sobre Emmanuel, o que Emmanuel nos traz, né? Emmanuel diz que a influência é uma ocorrência comum, né? Mas com os princípios da sintonia mental, né? E ele diz que é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão, né, de duas mentes, tá? Que ocorrem os processos, então, da afinidade intelectual ou moral, ou ambas, né, também nessa influência. Pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos. Ele diz que o homem se nutre, né, dessa substância mental em grande proporção. Toda criatura ela absorve, né, sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência, né? E ele acrescenta também que a mente, em qualquer plano, ela emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir, tá? Então, estamos sempre, né, assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, né? Nós ingerimos pensamentos, e a cada instante esses pensamentos eles projetam em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos, né? Então nós somos sim afetados, e não só por essa intervenção, pelo meio, né, pelas imagens, pelas paisagens, pelas notícias. Então nós precisamos nos guiar e pedirmos essa proteção, porque existe essa interação. Então no nosso dia a dia nós precisamos ver como nós estamos sentindo os nossos pensamentos. Se nós não estivermos bem, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, vamos fazer oração, vamos fazer meditação, estar sempre conectados com Deus, com nosso Pai, com o nosso guia e modelo, o Mestre Jesus, para que esses pensamentos sejam salutares, né? E quando nós não estivermos se sentindo bem, também, que colocamos, né, o nosso coração em conversa com o nosso Pai, para nos guiar, para nos auxiliar, né? Então, meus irmãos, eu gostaria nesse momento de dividir com vocês uma prece final, que é uma prece deixada por Allan Kardec sobre essa influência, né? Que essa influência é uma oração, né, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de nós e que os bons espíritos nos defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais os maus pensamentos aos homens
espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombai da sua credibilidade. Eu vos repito com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que nos assistem, dai-nos a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-nos do orgulho e da presunção, afastai-nos de nossos corações o ciúme, o ódio, a manevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são tantas portas abertas para os maus espíritos. Então, meus irmãos, que nessa união de pensamento nós possamos sempre rogar ao nosso Pai e vigiar e orar os nossos pensamentos, para que possamos ter uma excelente, uma boa interação com os nossos amigos da espiritualidade. E nessa sintonia de amor, eles poderão sim estar junto de nós. Então que nesse momento, né, eles nos envolvam com o seu carinho, com o seu amor e com a sua sabedoria. Agradeço a oportunidade mais uma vez e esperamos então até a próxima palestra. Né? Estejam bem, fiquem bem, sempre junto dessa sintonia de muito amor. Que assim seja. Muito obrigada.